Fala rapaziada, beleza? Eu vou fazer a gravação de mais uma análise de X1 aqui, mais um jogador que preferiu ficar anônimo para vir parar no canal aqui de boa, né? Acho que é bem compreensível. E sem mais delongas, bora fazer essa análise aqui. O jogador está jogando ABI 12, 60% aproximadamente da grade é voltado para torneios Bounty, 40% Vanilla. Então, bora lá, bora dar uma olhada. Então, começar aqui com o Raise First Team total, 20 DP, 25 MP, Hijack 32, Cutoff 42, Botão 66, Small Blind 71. Tá bem de boa, tá um range bem amplo, mas eu acho que é isso mesmo, não dando até alguns catucos a mais aqui, pode ser reta, pode ser caçando alguns bounties, um range bem amplo aqui do button. Talvez fazer uma análise se as bordas aqui estão ganhando ou não dinheiro aqui. Acredito que sim, né? A gente pode fazer esse tipo de análise aqui também, quer ver? Vamos ver. Não sei se vai ter tanta amostragem assim, né? Pra gente chegar nessa conclusão, mas vamos ver. Então esse é todo o range, né? E aí realmente tem umas mãos aqui bem bordas aqui, né? Foram abertas bem poucas vezes. Por aqui eu não vou conseguir fazer na real. Tem que fazer esse filtro por aqui. Só deixa eu pegar ali mais ou menos isso aqui, né? Vamos dar uma olhada nestas mãos aqui. Qual o EV delas? Estas mãos aqui estão ganhando, estão perdendo, né? EV. A gente está falando de 18% das vezes ali foram jogadas, poucas mãos, né? Como eu falei, para a gente ter uma amostragem legal, para a gente ter uma amostragem mais confiável, seria melhor que a gente tivesse um pouco mais de mãos ali, né? Bobear, tipo, essas blockers aqui já nem vão ser tão ruins, né? Eu acho que tá faltando só uma blockerzinha a mais ali, apesar que ainda assim perde dinheiro, né? Tomar um pouquinho de cuidado só, e obviamente essa matemática não é uma matemática exata, né? Porque mesmo perdendo em Big Blinds ali, a gente pode estar explorando alguns cenários que a gente está jogando torneios Bounty, né? Vamos dar uma olhada nisso também. Contra jogadores muito curtos ali. Quero ver se pelo menos é isso que está acontecendo ali ou não. Se estiver abrindo essas graxeiras aqui, ó, tipo, a Valete 2 eu acho que é ok. Tipo, as blockers eu ainda nem. Eu acho que são over, cara, na real. Não sei se existe uma estratégia do seu time de abrir bastante aqui essas blockers. Preferia abrir, como eu falei, em cenário bounty, que eu tivesse stacks bem curtas na canhota, eu acho que daria para expandir. Tipo, esse cenário é um bounty, mas todo mundo com 50, então não é o cenário que eu vou conseguir stackear tanto eles com valete 2 off, né? Então, a gente viu ali já, pode ser que numa amostragem do seu time com milhares de mãos ali, todo mundo abrindo isso aqui, aí eles consigam comprovar um EV maior e mais lucrativo, mas não me parece ser tão bom. Cadê? Deixa eu pegar os piores combos aqui, 6 e 3, ó, tipo muito deep 6 e 3, por mais que a gente cubra os dois, tá ligado? Eu não abriria jamais aquele 6 e 3 ali, tipo um 6 e 4 aqui, uns 4 e 3, né, ó, 7 e 4, 8 e 2 off, tipo, não é o cenário, tipo assim, o cara tem 3 blinds lá no Big, 5 blinds, talvez eu queira abrir, mas com 40 blinds eu não quero abrir essa mão aqui nem a pau. Então, tipo, é um raise bem amplo de button ali, 66%, mas eu não sei até que ponto tá sendo tão EV com essas bordas, tá, mano? Legal você fazer uma avaliação disso, bater um papo com seus instrutores aí, pra ver se não tem que dar uma refinada aí nesse range. Tribets, vamos lá. 12% de tribet overall, 7%
Não tá batendo aqui, né? O total tá dando uns 11 aqui, talvez alguma questão de algum filtro aqui diferente, mas ah, no geral 12% de tribet ali, com uma estratégia de mais tribets não all-in do que tribets all-in. E eu acho que é uma construção muito boa, muito inteligente. Eu acho que principalmente em retas ali, com cenários de ICM, a gente vai querer dar menos tribet shove, menos resteal, né? E mais tribets não all-in, principalmente de começo de mesa, meio de mesa. Então dá para ver que seus tribets resteal aqui de começo e meio de mesa são bem baixos, isso é muito bom. Talvez pudesse ser um pouquinho mais amplo aqui do small e do big, mas beleza, não é tanto um problema assim. Call versus open ou o flat, né? Flat versus open ali, 17% overall, onde para uma grade de 60% de bounty eu acredito que esteja razoável. Acho que pode chegar talvez até um pouquinho mais ali, principalmente aqui no button, no small blind. Acho que o big blind está ok. Acho que o button e o small a gente pode talvez ter uns 15% em cada um deles ali, principalmente em cenários de PKO, né? Deixa eu dar uma olhada como está sendo construído o seu range de flat. Tá fletando bem até aqui já, né? Tá fletando 3 e 2 suited, 4 e 2 suited. É uma dinâmica legal para bounty. Eu acho que geralmente, pelo que a gente costuma ver nas árvores de PKO, a gente não vai tão além assim, né? A gente morre meio que no 5 e 3 aqui, então é 5 e 2, 4 e 2, 3 e 2. Por teoria não vão existir. Talvez contra o field seja de boa, bastante rei suited, dama suited, é um range bem padrãozinho, cobrindo em bounty ali, né? Deep stack e tal, de jogar. E ele se repete muito esse range, né? Exatamente, ele se repete bastante no small blind. Então, dá para ver que você está fletando muitas mãos mesmo e talvez o seu flat total não esteja tão amplo porque você não fleta muito a questão das brothers off ali, que você já prefere ir mais para tribet com elas e eu acho que é super compreensível. Não vejo um problema nisso não. Então, aparentemente está de boa a sua estratégia aqui, sua construção de flats. A sua defesa do Big talvez pudesse ser um pouquinho maior no overall ali, mas nada muito crítico. Tá bem próximo ali do padrão, acho que uns 60, 65 estourando ali seja um número bacana. VPIP do Small Blind na Blind War 90%, eu acho que é isso, tá muito bom. Holdando bem pouco na Blind War, eu acho que tem que atacar mesmo um field que pune pouco, um field que folda muito para stab, folda muito para cbet, tribeta pouco, então temos que dar bastante VPIP no small. A sua estratégia ela é composta de 19% de limp e 71% de raises, então eu gosto também de uma estratégia mais agressiva com mais raise e menos limp. Eu acho que poderia ser um pouquinho, talvez, mais equilibrada. Ah, pensar aqui num 60-30, eu acho que talvez ficaria melhor. Deixa eu ver se você tem algum limp, por exemplo, cenário de Blind War Deep Stack. Então, Hero. Colocar aqui um efetivo, sei lá, pelo menos uns 70 blinds aqui. Pouquíssimas mãos, né? Ó, tipo, você tem 13 mãos apenas dando limp em cenários deep stack. E vamos lá, dando raise. Então tinha 13 mãos e 150, né? Se a gente fizer uma continha besta aqui, então você tem 13 mãos de 163. Você tem 8% das vezes apenas você limpa Deep Stack. E o jogo Deep Stack, cara, eu tô sem o Wizard aqui nesse momento agora, não vou conseguir mostrar, mas fica um dever de casa para você aí. Dá uma olhada nas árvores de Deep Stack. Eu não sei se o seu time
se ele instrui uma estratégia diferente para Deep Stack. Mas, em geral, Deep Stack na Blind War, o nosso range ele se comporta muito mais de limp do que de raise, né? Tanto o topo do nosso range como o bottom do nosso range se beneficia de limpar. O topo, porque imagina um cenário onde você limpa, o cara faz, sei lá, pune 4 blinds e você tribeta ele para 15. É um cenário de 100 blinds deep, tá? Você tribetou ele para 15, ele te deu o call. Você foi para um pot onde já tem 30 no pote, um flop com 30 no pote, e você tem 85 para trás. Então você tem um SPR ali de menos do que 3. Com as suas mãos de valor, isso é muito importante. Você conseguir maximizar o seu ganho com as suas mãos de valor, né? Quando você dá raise, e esse cara dá só o call ali, você está indo para um pote de 7, 8 blinds ali, onde você tem 90 para trás, você tem um SPR de 10. É muito mais difícil você conseguir stackear esse cara com suas mãos de valor. É muito mais difícil você ganhar action e maximizar esse valor, né? E a mesma coisa acontece para suas mãos mais fracas, né? Não a mesma coisa, mas elas também têm méritos em dar limp e tentar ver o máximo de flops possíveis da maneira mais barata, né? Então, acho que fica uma tarefinha de casa para tentar mixar um pouco mais essa estratégia de raise e de limp, colocar mais uns 10% aqui de limp, diminuir do raise, manter os 90% lá, mas começar a jogar um pouco mais de limp e tribet com as suas mãos de valor em cenário deep stack, e aí aqui eu faço um adendo, né? Isso tem que estar muito atrelado com quem é o seu adversário. Se você entende que o seu adversário é um adversário passivo, não faz sentido você limpar o seu Ice com um Deep Stack lá na Land War. Faz muito mais sentido você dar raise. Agora, se você sabe que é um reg, se você sabe que é um cara agressivo, ou até um fish mais agressivo, cara, limpa o Ice lá. Limpa e vai para tribet, sabe? Tenta diminuir esse SPR ao máximo ali, para você gerar o máximo de EV com essas suas mãos fortes. E eu acho que isso é um pouco da dinâmica do porquê que a maioria dos times instruem a dar bastante raise, né? Porque, e assim, já é um estudo muito antigo, né? Dê bastante raise na Blind War, porque a galera não se defende da maneira correta. Só que assim, com as nossas mãos mais fracas, eu acho que faz até bastante sentido, porque a galera não tribeta o tanto que deveria. Mas eu acho que com as nossas mãos mais fortes, eu acho que a gente está num cenário hoje que, por exemplo, o seu ISO do Big Blind está 53%. Só que, sei lá, um ano e meio, 2 anos atrás, quase ninguém tinha um ISO tão alto assim, né? Aí sim fazia muito mais sentido a gente pegar e dar raise com as mãos de valor também, porque ninguém quase punia. Mas agora a gente já mudou, a gente já chegou num cenário do poker atual onde que a punição ela tá acontecendo até por parte dos fishes, né? Eles meio que talvez vendo os regulares jogar, eles se acostumaram com esse tipo de jogada e têm feito também. Então, até dos fishes a gente pode esperar um pouco mais de punição. Então, dá para a gente limpar o nosso topo e ir para limp tribet, a não ser que seja um cara muito passivo mesmo, tá? E aí, quando o cara já for passivo, a gente já vai optar pelo raise mesmo, tanto com a parte forte como com a parte fraca do nosso range. Ah, vendo aqui que você também tem uma tribet bem alta aqui no Big versus Small. Isso é bem bom, principalmente se feita com os combos corretos, né? Eu acho que com esses combos está perfeito. Acho que está uma boa construção. Aí folda pouco para raise, obviamente, né? Porque você está tribetando mais que a teoria tribeta, então bem de boa. A sua estratégia tipo assim, blind war pré-flop, morremos aqui. Vamos falar um pouco da sua estratégia overall agora de defesa do Big Blind contra todas as posições, onde você está jogando aqui 60 pursa de call em cenários overall, 24% de fold e 17% de raise. Me parece um pouco over os seus raises, principalmente se você estiver aplicando muito isso em torneio bounty, tá?
Se você estiver aplicando bastante disso em Vanilla e não tanto em Bounty, eu acho que é ok. Eu acho que vai ser uma estratégia boa, uma estratégia bem agressiva e vai ser lucrativa. Mas acho que principalmente contra posições finais, em torneio bounty, quando a gente cobrir, a gente não vai querer ficar. Deixa eu ver a construção do seu range aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo exemplificar isso que eu estou falando para você com algum filtro aqui, tá? Então vamos supor que quem está abrindo aqui é uma posição final e você está dando tribet lá do Big. Deixa eu filtrar aqui só para mãos de bounty. Tá, Deep Stack é uma tribet bem de boa. Sei lá, não costumo jogar 200 blind deep, eu não sei te dizer se essa size não é tão over. Mas eu iria no máximo aqui umas 11 mesmo, não iria tão alto assim não, mas 200 blind deep eu não me incomodo se tiver. Pode ser que eu esteja errado, nunca estudei isso. Ah, cara, mais ou menos essa mão aqui, a gente coberto em bounty versus posição final, é óbvio que ela vai ser lucrativa de dar chove, mas me parece que ela é mais lucrativa em dar call, sabe? De você manter o range que esse cara tá abrindo. Imagina que quem tá abrindo lá é você. Tá abrindo lá o dama 3 off, o dama 4 off, sabe? Quando você faz isso aqui, primeiro que ele vai te pagar um pouco mais por ser bounty cobrindo, então não é a mesma coisa de um Vanilla, né? Onde que a gente chova muito dessas Broadways suited, porque elas fazem foldar a mão pior. Então aqui talvez esse cara possa, tipo, num Vanilla, talvez ele vá te foldar ali um Ice 10 off. E no Bounty eu acho que ele não folda o Ice 10 off, sabe? Então já não são os mesmos méritos de um Vanilla, principalmente nesse cenário que você está coberto. Segundo, você dominar o range que abre ali parece muito interessante. Essa mão aqui é uma mão muito forte, né? Suited ainda, que vai ser uma mão de fácil jogabilidade no post-flop, mesmo fora de posição. Eu quero ver até o Rei Dama Suited ali, deixa eu achar ele. Tem um Rei Dama Suited, ele é o último, a última mão ali. Aí beleza. Deep Stack eu acho que é ok fazer. Eu achei que você pudesse ter chovado também, por exemplo. Isso aqui, esse é um move que provavelmente seria de boa de você fazer no small blind, porque você não quer dividir a equidade do seu dama 10 suited do small com o big também jogar fora de posição contra os dois. É uma mão que vai performar muito bem contra o range de call e aí você pode chovar. Agora já no big blind, geralmente essas mãos elas não são chove, elas são mais calls para que porque você já está fechando a ação, você já sabe que você vai jogar HU e você vai jogar, obviamente, fora de posição, mas contra um cara só. E é uma mão que vai performar bem contra um cara só fora de posição. E a mesma coisa vai acontecer para o Rei Dama, para o Rei Valete, para o Dama Valete, sabe? Do Small, geralmente elas entram mais em chove, negando um pouco de equity na defesa do Big, e para não splitar a nossa equity e jogar fora de posição contra dois, mas do Big fechando a ação, geralmente a gente joga mais em call essas mãos, tá? Ok, e assim, aparentemente você está fazendo isso mais versus o Button. Não sei se você faz versus outras posições. Versus o Button vai funcionar bem. A minha preferência é não fazer tanto nessa profundidade de stack. Eu prefiro fazer 40 blinds menos. Tipo, 35 menos para mim é o nuts. E até uns 40 eu acho que ainda dá para pegar contra um cara ou contra outro. Agora aqui, 60, 70 blind deep já me parece um pouco over. Não over, né? Mas me parece que
não vai ser tão funcional como no 35 blinds menos, né? Essa profundidade de stack, a galera vai começar a defender um pouco mais ali as t-bets e jogar IP contra nós, e aí a gente tem um combo bem difícil da gente jogar pós-flop fora de posição com um pote grande, né? Ah, de novo, é uma mão chovável em Vanilla, com certeza. Em Bounty eu tenho dúvidas. Eu acho que em Bounty a gente tem mais mérito de dar call do que de chovar essa mão. Essa daqui, ela passa a ser um pouquinho pior do que a outra, né? Porque a outra a gente ainda tem um pouquinho mais de fold equity, né? 26 blinds, aqui agora a gente tem 23. A gente segue coberto no torneio Bounty. E aí a gente vai tomar mais calls, né? Então aqui agora talvez a gente tome call de um rei dama off aqui, que 26 talvez foldasse, não sei. Então, esses choves, como eu falei, né, em Vanilla, os méritos desses choves são basicamente limpar mãos melhores, né? Fazer mãos melhores foldarem. E aí você tem que pensar, será que no Bounty essas mãos melhores, elas foldam também? Será que o rei dama off folda? Se ele começar a pagar, não fica tão bom. O Wise 10 off que eu falei que pagava 26 lá, com certeza vai pagar 23 daqui. Lá era uma dúvida, aqui com certeza vai pagar, sabe? Então, e aí no Vanilla, talvez o Wise 10 off aqui esteja um fold, né? Acho que você tem que ir um pouquinho mais linear nos seus shows, mano. Daria call com essa também. Principalmente assim, em torneio bounty, né? Você coberto, você tem que ir mais linear. Você tem que buscar as mãos melhores que vão tomar calls de mãos piores. Tipo um Ice 9 suited ali, talvez. Acho que essa aqui é de boa. Então aqui de novo, né? Só fazer uma ponderação de novo, né? Nessa profundidade de stack eu não gosto tanto. Coberto em bounty eu gosto menos ainda, tá? São mãos que vão jogar safe ali o pós-flop, tá? Não são de tão, assim, não são excelentes jogabilidades, mas quando bate AIS lá, a gente pode esperar que no mínimo dois barril o cara vai dar lá por blefe várias vezes, né? E isso faz com que a gente tenha bastante mérito. Aqui já gosto mais, né? Aqui já são 23 blinds, aqui a gente já cobre. Aqui acho que é de boa. O rei dama. Deve ser ok. Ok. Ah, essa eu acho que essa já é uma mão que eu quero chovar, sabe? Diferente desta, cadê? Aqui, ó, onde que a gente está investindo muita ficha e talvez o nosso maior mérito seja dominar o range de open do cara. Aqui nessa outra, aqui a gente tem muito pouca ficha. E aqui quando a gente chova, coberto no bounty, tipo, bounty inicial 4,5, a gente já tem 9. Ou seja, já dobramos o bounty nosso, né? Então ele vai pagar a gente com praticamente tudo que ele abriu lá. Aí eu quero chovar essa mão. Porque se ele me pagar com tudo que ele tá abrindo, pô, o meu rei dama tá amassando o range dele de call, né? Vai dar call de dama 7 suited, dama 6 suited, rei 2 suited, sei lá, rei 9 off. Então, aí eu quero colocar todas as minhas fichas lá e tomar esses calls piores. É o que eu falei. A gente tem que ir linear. Se a gente entende que o range que vai dar call aqui é muito mais fraco que o nosso, é o suficiente para a gente mandar. Aí aqui, se eu entendo que ele não vai foldar tanto, que eventualmente no torneio bounty ele vai me pagar 10 e 8 off aqui, essa eu não quero mandar. Sabe? A não ser que assim, temos stat suficiente desse cara e sabemos que ele está catucando lá 60%, 70% e folda muito para tribet. Aí pode ser melhor. Mas tomaria uns cuidados. Essas aqui são as que eu mais tomaria cuidado. Faz essa adaptação, tá, mano? Dá uma observada aí de novo nos seus ranges. Você tá jogando muito próximo o range de Vanilla com o range de Bounty.
Só que não é bem assim. O range de bounty ele vai, principalmente nesse cenário que a gente está vendo aqui, ele é um range um pouquinho mais tight, porque ele precisa de mais equity, né? Ele vai tomar mais calls. Não, a fold equity não é tão ampla como num cenário de vanilla, tá? Então essa já vimos, então beleza, deu para ter uma noção boa aqui das suas tribets do Big Blind aqui, então vamos dar uma olhadinha no post-flop agora. Só falar aqui também dos seus fatores de agressividade aqui, flop, turn e river estão bem bons, estão bem agressivo. Acho que river poderia ser um pouquinho maior, próximo de uns 35 ali, mas beleza. Então vamos lá, começar. Cbet versus Big Blind, 94 pursa. Cbetando quase tudo, né? Acho que é lucrativo, de boa. Cbet Turn, eu tinha dado uma olhada em alguns exemplos aqui, já é o primeiro ponto que eu quero mostrar para você, tá, mano? Cbet Turn, você tá com uma frequência ok, 56%, mas você está construindo da forma errada a sua estratégia. Então vamos colocar aqui a gente dando bet, o Bruno dando call e a gente barrelando turn. Tá. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, ó, vamos pegar uns middle pairs aqui, deixa eu ver. Parzinho. Ó, esse barril aqui, sabe? Não sei se tem necessidade de betar essa parada aqui. O que você quer fazer foldar aqui? Basicamente 7x, né? De melhor do que a sua mão. Acho que você tem muitas mãos piores para betar antes de transformar esse par em blefe. Nessa profundidade de stack aqui, ele não deu check raise com vários 10x dele lá ainda. Ele pode ter. Talvez alguns flush draws ele jogue só de call no flop e talvez ele não largue aqui ainda, mesmo contra essa size. O field paga bastante errado ainda com flush draw no turn. Então tomaria cuidado, eu não blefaria essa mão aqui. Acho que essa daqui é uma outra que eu não blefaria também. Essas texturas de board aqui, eu não sei se existe alguma estratégia exploit que você usa aí, algum MDA do field que você saiba que eu não sei, mas geralmente essas texturas de board aqui, elas são bem... A galera reage bastante, né? Não folda tanto, então vai continuar pagando bastante aqui no turn ainda, então não quero blefar esse combo. Acabou que achou valor aqui, mas olha para você ver, né? Tipo, não foldam tanto assim como a gente espera. Parzinho, eu tenho um certo receio de blefar parzinho de posição final. Eu blefaria sempre esse 3-3 se eu abrir lá do TG, mas aqui de posição final eu costumo não blefar tanto, ainda blefo com alguma frequência, mas não tanto como lá do TG. Então pode ser um insight legal para você. Abriu de começo de mesa, esses parzinhos eles vão para mais blefe do que final de mesa. Final de mesa a galera vai desconfiar mais, né? E começo de mesa a galera vai respeitar mais. Ó, betamos aqui um terceiro par, beleza. Aí não precisamos aqui transformar isso em blefe, né? Ele está pagando a gente no flop com alguns 8x piores, ele está pagando com 9x aqui, que vai ter que blefar em river que não bata, ele está pagando com o valete que não vai foldar, algum 10 e 9, 10 e dama, que não vai foldar, 10 e 7, sabe? Tem um range de continuação, tá vendo? Ó, como que de novo a gente não conseguiu fazer folds aqui, forçar os folds aqui nessa textura, né? Que é muito parecida daquela outra lá que você tinha o terceiro par também. Eu já gosto um pouco mais, aqui já ok. Tenho bastante dúvida, porque o range que continua, né? Valete X, nessa profundidade de stack, pode ser que não dê check raise sempre. 10x, Rei Dama, IX continua bastante.
Então, eu acho que esse as, por mais que pareça no nosso range, eu acho que não é tão interessante assim. Aí, se fiz o que fiz até aqui, chovaria nesse river. Não daria give up. Acho que essa é mais tranquila, né? Tipo, é um quarto par do board, né? Essa é de boa. Parzinho eu não quero ficar vendo. Eu quero ficar vendo assim, par do board, sabe? Ó, tipo, essa é uma mão bem de boa de checar, eu acho. Ah, talvez bet por causa do flush draw que abriu, né? Mas acho que se é um 7-4 de pausa aqui, é um check bem claro, né? Aí beleza, aqui começo de mesa, abrimos um parzinho e ainda bateu um asa aqui, não tem o que fazer. Tá, esse valete 6 eu acho que é ok betar ainda. Se eu tenho 7-6 eu acho que é um check puro. Porque esse valete 6 eu extrai de 6 pior lá, o 7-6 eu tô value betando contra. Tô me auto value betando, né? Contra 6 melhores que o cara possa ter. Aqui ele não tem tanto as, né? Acho que é ok, ainda vou libertar, não sei se precisa fazer essa size. Aqui não tem necessidade alguma, né? Da gente betar essa, ainda mais uma size como essa, nesse 10 aqui. Visto que é uma board muito seca, flop, o que, que ele paga? Dama, 7 e alguns 2, né? Quando você beta aqui, você toma a call da dama, você faz ele foldar o 7, você faz ele foldar o 2, e ele quase não tem 10 pior que pagou flop, né? Tipo, vai ter algum 10 valete de ouro ali, beleza, mas são raros, né? Então acho que você tá vendo, você tá se auto-valebetando quando você faz isso. E eu vi você fazendo isso muitas vezes, ó. Tipo aqui de novo. Ah, tá, o cara tem ah, parzinho, eu não quero ver. Ó, de novo, tá, um rei, é uma carta, um runout bem favorável. Essa daqui não tem porquê. Vai se valobetar aqui com certeza. Dá um pouquinho mais de check no turn, sabe? Com essas mãos aqui. O que geralmente acontece no turn? Turn é uma street muito polar, né? A gente vai betar o topo do nosso range por valor, o bottom do nosso range por blefe e a parte da meiuca aqui, geralmente a gente vai checá-la. A gente não vai querer ficar apostando tanto. Então, assim, é uma estratégia que você precisa melhorar. Seu turn em frequência tá bom, só que você tem betado mais mãos médias do que deveria, ou seja, você provavelmente também está blefando menos do que deveria. Pode até tentar dar uma olhada aqui em alguns airs que você poderia betar mais. Essa daqui já é um bom exemplo. Ah tá, aqui você betou. Né? Agora eu tenho que mudar o filtro aqui, né? Para check. Então dobra do 4 não. O dobra do top pair, nesse efetivo aqui, com flush draw no board, straight draw no board, cara, geralmente esse cara, se ele tiver dama X lá, nesse efetivo, grande parte delas já deu check raise, tá? Para se proteger do flush draw, do straight draw. E você não bloca nada disso. Nessa dobra da dama aqui, é um bet muito claro nosso no turn. Fazer foldar 9-8, valete 8, valete 9, rei e 9, rei valete, duas de paus, fazer foldar 4x. Então é um bet muito claro lá, sabe? Fazer foldar isso aqui, ó, no turn. A dobra do top pair, né? Quando dobra o segundo par, terceiro par, aí começa a ficar um pouco mais esquisito, né? Mas entende que aqui, nessa textura um pouco mais molhada, a galera vai dar mais check raise com dois pares, talvez uma trinca de 4-4 que não chovou, e as melhores damas ali, ou dama com alguma outra equidade, sabe? Então, ele chega no turn com um range mais fraco, né?
De novo, ó, mesma coisa. E aqui beleza, aqui ele pode ter dama X ali ainda jogando check call, mas eu acho que já vai pra raise, cara. Quase não tem dama no range dele de novo, né? Por mais que seja uma board um pouquinho mais seca e ele possa dar um pouquinho mais de call com as damas, eu acho que ele vai pra raise a maior parte das vezes. Então acho que dá pra betar um pouco mais aqui nesse turn, ó. Tipo, betamos turn, essa mão ele folda lá. E pensar que a gente não, tipo, é uma equity muito baixa que a gente tem pra gente querer realizar com esse S9, né? É um bet fold aqui bem de boa. Aí esse tipo de combo aqui a gente não vai querer betar no turn mesmo, né? É um combo que tem valor de showdown. Diferente do As9 ali. Ó, aqui, bet, cara. Bet, principalmente no 10 de espadas. Porque qualquer espadas que bata, você tem o rei de espadas, você consegue transformar em blefe. Você, vindo do começo da mesa, você representa muita força. Então, betaria ali, tá vendo? Tá faltando blefar um pouco mais e tirar aquelas mãos de valor que você, valor médio, né, que você tem apostado. Principalmente com combos desse tipo, tá? Que não tem valor de showdown. Isso aqui é puro bet turn de novo. Não precisava ter feito essa size que você fez no flop, mas ainda cabe bet aqui no turn aqui. Deu para ver alguns exemplos aqui, então a CBET Flop tá boa, a CBET Turn pode melhorar no que se diz respeito a diminuir bet com mãos de valor médio e aumentar bet com bluffs, né? E aí vamos ter que aumentar o bet river também, mas aí é um cenário que primeiro é melhor você corrigir a sua CBET Turn ali e depois você investigar o seu river. CBET versus small quase 90%, eu acho que está bem alto. Esse número pode diminuir de forma lucrativa. Eu acho que se você beta tanto assim, não vai ser tão efetivo. E aí você se beta muito flop e acaba parando muito no turn, 40% apenas no turn. Eu acho que se você reduzir um pouco, selecionar melhor os combos que você apostar versus o small, você vai tanto adequar o flop, como facilitar para você ajustar o seu turn também, que está muito baixo. E o river, consequentemente, ali também. Sua CBET fora de posição, 30%. Acho que tá ok. Talvez possa melhorar um pouco mais. Aqueles cenários que a gente já cansou de falar, né? Quando a gente abre no começo da mesa versus posição final, boards dobradas com high cards, ou com duas high cards, rei valete 4, rei valete 7, rei dama 5. Imagina que, tipo, rei dama 5 com duas de ouro e o cara fletou 5-5 lá no. Oh, 5-5. Ele fletou 6-6 lá no botão com 6 de ouro. Ele não pode foldar 6-6 para sua CBET. Só que o field folda. Faz um exercício depois, pega o GTO Wizard e faz um node lock. Pega lá, rei dama 5 com duas de ouro. O cara foldando 6-6, 4-4, 3-3 e 2-2 com 2 de ouro lá. Você vai ver que vai virar uma CBET range no lugar do TG. Não tem, tipo assim, meia dúzia de combos a mais que ele folda, que ele não deveria, virou CBET range pra gente fora de posição. Esse cenário, posição inicial versus posição final, onde tem duas Broadways e uma low, ou dobrado em high cards, cara, são muitas CBET, tá? Talvez você consiga aumentar um pouquinho mais, embora você falou que o seu time instrui que você tem uma CBET baixa, né? Eu acho que é bem lucrativa essa estratégia que eu estou falando para você. Eu acho que vai ser bem efetivo, principalmente com alguns combos que você daria check fold bem claro ali, sabe? Check raise fora de posição como agressor, tá ok, de boa. As delayed c-bets, né? Eu quero dar uma olhada nas delayed c-bets aqui. Cara, 93% me parece muito, muito over, sabe? A gente tem que ter um número ok mesmo, alto, vai. Tipo, 50, 60 é o teórico. Se você tiver 65, 70, 75, já tá muito bom. 93 é muito over, cara. Por mais que você quase não check flop behind, né?
Você aposta quase tudo ali pelo que a gente viu. E checou. Assim, eu já fiz um estudo sobre isso, onde que IP, quando a gente tá IP e o cara lá do Big Blind deu 2 checks, o range dele já é praticamente um give up. E a size mais lucrativa pra gente aqui é um terço. Um terço, no máximo 40%. Você não precisa fazer essa size alta quando você tá IP contra ele, tá? Assim, aqui, um terço. Não precisa polarizar tanto assim, sabe? Esse combo aqui eu levaria pra showdown. Então, assim, é esses detalhes que eu quero ver, sabe? Algumas mãos que ainda tem valor de showdown, tipo essa, não. Dá pra betar? Beleza, mas parece ainda ter valor de showdown. Aí, essa daqui não tem valor de showdown nenhum, bet, beleza. É, mas overall, assim, tipo, tá alto, dá pra você ajustar um pouquinho mesmo, tá? Tipo, esse rei, esse Ás Valete, valor de showdown. Não precisa fazer isso. E quando for betar, começa a fazer um terço, uns 40% ali, que você vai ver que vai funcionar muito bem também, tá, mano? Vai ver que não vai ter necessidade de betar tão alto assim a size. Diferente da delay de cebet fora de posição, tá? A delay de cebet fora de posição também vai girar ali ó, de 50 a 60 e você bater até uns 75% ali vai ser ok. Você tá com 84. Aqui, a size alta já funciona melhor. Por quê? Por exemplo, nessa board aqui, a gente pode ter dado check aqui com 10 mais, a gente pode ter dado check com 9x, a gente pode ter alguns slow plays aqui que a gente foi para check raise e acabou que o cara checkou behind lá e a gente não conseguiu extrair. Aí a gente, qual que a gente vai fazer no turn com essas mãos? As eyes aqui. A gente vai baga. A gente não vai com essa size, a gente vai, sei lá, 4,5, 5, sabe? Então, fora de posição, a gente, quando a gente tiver muita mão de valor no nosso range ainda, a gente quer inflar. Quando a gente tava EP lá, e a gente checando behind vários flops ali que meio que capava o nosso range, a gente chega no turn com muito pouca mão de valor. E aí a gente não consegue fazer tanto size alto. Aqui, quer dizer, não é que a gente não consegue, a gente não precisa devido à construção do range da população no estudo de MDA que eu fiz ali. Um terço já era suficiente. Já era a size mais lucrativa, a size que mais tinha overfold da população comparado com o que deveria ser defendido, né? Aqui, cara, aqui a gente já tem muita mão de valor que a gente quer inflar o pote, sabe? Aparentemente você está usando as mesmas sizes, ó, tá vendo? Então, fora de posição você está usando sizes menores. E P você está usando sizes maiores. Está usando um pouco da lógica ao contrário, inversa, sabe? Ó, a gente vai ter, nessas posições coladas finais aqui, a gente vai ter vários rei X aqui que a gente deu check. A gente pode ter flush draw que a gente deu check para ir para check raise. A gente pode ter as eyes, a gente pode ter dama dama, vala vala. Então quando a gente vai volumetar essas mãos no turn, size alta, essa size está boa, tá? Deixa eu dar uma olhada no que mais a gente pode ver aqui. Defesa sua do Big Blind agora, então. Defesa do Big, 43 de fold, 21% de raise, tá ok. Flop, turn já folda mais e river já folda mais ainda, tá bem bom. Desta forma parece estar bem bom. Deixa eu ver se eu consigo pegar o seu EV aqui do Big Blind. Menos 33, cara. Ah, em questão de frequência tá bem bom esse check raise, né? Tem que dar uma olhada em alguns exemplos aqui para ver se não tá se passando. Acho que é ok, 20 blinds, check raise. Essa daqui faria só com um backdoor mesmo. Acho que o combo é ok, assim,
A propriedade do combo é ok. Tipo, eu não faria com 8 e 2 nunca. Porque o 8 e 2 não tem o backdoor para sequência, mas o 6 e 2 tem o backdoor para sequência. Só que geralmente, se você olhar isso no Wizard, ele vai pegar os três naipes aqui: o vermelho, o verde e o preto. E esse aqui ele vai jogar mais em call. Contra o Field, talvez tanto faz, né? Talvez vai funcionar igual. Mas é só uma informação a mais aí para te acrescentar alguma coisa, caso você queira saber um pouco mais de teoria também do spot ali. Cara, eu tinha visto um 6 e... Cadê? Mexeu aqui. Cara, não tá me parecendo muito. Tipo, essa daqui me parece um pouquinho over. Mas não tá me parecendo no overall, tá me parecendo bem construída a sua estratégia ali, sabe? Essa daqui, ainda mais contra EP. Ainda mais contra EP. Essa aqui é over, cara. Mas de boa, Probe Turn 65%, mais Bet River quase 70%. Tá bom, tá bem agressivo. Em frequências tá bom, eu gosto assim, bem agressivo. Não vou aprofundar muito em detalhes aqui de combos e nada do tipo. Uma coisa que eu tinha visto aqui, ó, o seu Bet versus Missed, 77%. É bom a gente ter um Bet versus Missed alto, mas eu acho que nesses 80% quase que você tem aqui, você vai estar pegando mãos que não são tão interessantes da gente apostar versus Missed. Deixa eu ver se eu acho algum exemplo aqui. Essa aqui, por exemplo, é uma mão que quando você beta aqui, você faz foldar muita mão pior que você dominava lá, né? Se esse cara abriu Dama 10 off, Dama Valete off, Rei 10 off, você tira essas mãos todas do jogo, tira elas para fora. É uma board que ele pode jogar de check raise com diversos backdoors, você vai se colocar em situação um pouco complicada. É uma equity que você não quer perder, então você vai ter que pagar o check raise dele, né? Essa mão eu prefiro jogar ela de check, behind, manter todo o range dele lá. Vai ser um range que a gente domina ainda, manter essa parte de blefe dele e ainda flutuar ele aqui um pouco mais no turn, quando fizer sentido, né? E aí, tipo, esse tipo de combo aqui, ó, muito. Aí sim, completamente. Esse é o tipo de combo que a gente busca, né? Primeiro que não fletaria essa mão aqui, mas beleza. Ah, Aí esse tipo de combo assim a gente quer betar, um combo bottom do nosso range, né? A gente não quer betar um rei dama suited, um ás e 10 suited, ah, esse ás e 10 suited. Eu não quero betar esse ás e 10 suited aqui, ó. O cara tem ás e 2 lá, mano, de ouro. Você tá facilitando a vida dele, sabe? Ele vai ter que blefar essas mãos. Você tem valor de showdown. Você consegue chegar até river aqui. Esse cara pode ter rei X no range dele. Então, esse tipo de combo aqui, se a gente olhasse no Wizard, você ia ver que é um combo que você não quer betar. Então, você não vai betar essa parte mais forte do range sua que não acertou nada. Principalmente essa parte suited, tá? A parte off ela já beta um pouco mais, já mixa um pouco mais. Mas a parte suited você não quer ficar apostando tanto. Deixa eu ver aqui alguns possíveis top pairs que você tenha acertado com kickers mais fracos. Tipo, ó, de novo aqui, ó. Ó, essa daqui você não quer apostar. Você não quer tirar o cara do jogo com as mãos que você domina. Ó, essa daqui você não quer apostar. Mesmo na board de Ais, sabe? Você não quer apostar. Você quer apostar o bottom do seu range que não acertou nada ali. Tipo, o topo do seu range que não acertou, ele é check behind.
Cara, eu não tô vendo aqui. Provavelmente você até check back algumas mãos ali com top pair. Deixa eu ver aqui. Porque eu quero já fazer um complemento pro turn também. Então o cara vai abrir aqui. A gente vai dar call aqui. Ele vai dar check e betamos. Deixa eu ver algum. Ó, tipo, esse aqui. Algumas aqui, tipo. Essa daqui pode ser um check back. Mesmo nesse efetivo. Principalmente nesse efetivo, né? Que você já consegue stackear ele turn river. Aí, tipo, essa daqui é um as muito forte. Essa vai extrair de ases piores, bem de boa betar. Essa daqui, por exemplo, não tem tanta necessidade de bet. Ele ainda tem os ases melhores que o seu lá no range dele. E sick. E você quer deixar ele blefar algumas coisas também, sabe? Imagina que ele tem lá rei dama com copas e ele inventa de começar a blefar essa mão no turn, sabe? Quando você checa behind aqui, você esconde um pouco do valor. É uma mão que não precisa de protection, principalmente nesse efetivo. Então, safe, né? Agora deixa eu pegar todas as mãos suas aqui. Vamos pegar principalmente as que não são value. Porque o que eu notei? Você beta muito, 80% flop e cai para 50% no turn. A lucratividade maior da gente ter um bet versus missed muito alto no flop, ela vem agregada de um barril no turn, tá? Então você precisa começar a barrelar um pouco mais o turn depois de betar versus missed, porque você quer atacando ace highs, atacando pockets que são segundos e terceiros pares, sabe? Então betamos aqui, por exemplo. Espera aí, deixa eu ajustar o filtro. Vai ter que ser só call aqui do cara, né? E check aqui. Deixa eu ver. Tentando dar uma olhada aqui em algumas mãos. Não tem muita mão, na real, não tem muita mão mesmo aqui de exemplo, cara. Não tem muita mão para pegar o exemplo que eu queria, porque eu queria pegar exemplos de mãos que são blank no turn, sabe? Então, por exemplo, aqui a gente beta flop, aí completa flush. Aqui a gente tem valor e nem é uma blank. Aqui não é uma blank. Aqui a gente ganhou o valor. Então eu queria pegar mãos que a gente não tem valor e que não completa nada, né? Essa daqui pode ser uma boa, né? Por mais que ela não seja blank, olha a equidade do nosso combo, né? A gente começar a pressionar Vala Vala 10-10, 9-9, AES6 aqui, tipo, ele pode ter 7-7 até Vala Vala, né? AES6, Rei 6, ele é todos os 6 suited daqui, então a gente checar aqui parece um pouco ruim, tipo, olha lá, tipo, a gente dá margem para esse tipo de mão aparecer no range dele ainda também, sabe? Betamos, ó, tipo, não tá batendo as blanks, sabe? Tipo, aqui a gente. Aqui, beleza, vamos pensar aqui que a gente não tem o 10 e 7, vamos pensar assim, vai, em questão de blanks. Cara, a gente tem que tentar forçar o fold de um Ice Rei, de um Ice Valete aqui. A gente tem que forçar um fold do 7-7, do 8-8, do 9-9. Então, se você tivesse fletado aqui Ice 5 suited, a gente não pode parar no turn, mesmo que a gente tenha um falso valor de showdown. A gente tem um falso valor de showdown, mas a gente tem muito mérito de atacar uma parte bem considerável do range dele ainda. Não é que é uma parte pequena, é uma parte considerável do range dele ainda, que vai sofrer muita pressão se a gente continuar barrelando. Então, continuaria barrelando o Ice 5 aqui sempre. Ó, tipo, essa é meio que blank. É quase uma blank, né? Tipo, tirando o Ice 10 que ele tem lá. Mas a gente já começa a colocar pressão nas damas X aqui. A gente já começa a colocar pressão no próprio Ice Vala que ele pagou lá
no flop não consegue se defender aqui no turn, eu acho. Sabe? A gente não tem valor de showdown com essa mão. Aí conseguiu achar uma alternativa ali pro River ainda, beleza. Bom, essa mão, não sei se beta versus Missed. Pensando naquele conceito que eu falei, tipo, a gente vai betar as piores mãos, né? A gente vai betar um 2-2, a gente vai betar um 3-3 aqui, com certeza. O 10-10 eu acho que ele já não precisa de proteção. O que tinha para bater de high card já bateu. Ah, e o seu mérito é manter o seu adversário com 8-8, com 7-7, com mãos que tenham muito pouca equity contra você. Não se isolar contra o Valet X, contra o Dama Dama, Rei Rei, contra o AX. Bet, aqui betaria sempre essa daqui. Essa eu tô querendo transformar em black já mesmo, virou uh, quarto par do board, né? E aqui, ó, pensa que ele tem, ele pode ter duas de paus, duas de copas, ele pode ter dama 10, dama vala, vala 10, ele pode ter, sei lá, ás e dama com ás de copas, que ainda pagou a primeira. Então, assim, a gente ataca uma parte bem considerável do range dele ainda. Então faça isso, comece a aumentar um pouco mais o seu bet turn depois de betar o versus o missed flop ali, tá? Para encerrar, vamos falar um pouquinho sobre Blind War agora pós-flop, onde você tem bastante c-bet, onde você tem bastante stab, e eu acho que ok, não vejo um problema nisso contra a população, acho que é de boa. Eu acho que o maior problema, geralmente ele acontece no Big Blind versus o Small. Porque imagina que todo mundo faça essa sua estratégia também. De abrir bastante, seletar bastante, ou abrir bastante e dar bastante stab. Por teoria, o fold nosso versus stab já deveria estar girando entre 20 e 25. Você já está foldando mais. Só que o range que dá stab, o range que limpa da teoria, ele é um range totalmente diferente do range que limpa da população, né? O range que limpa da população, geralmente ele vai ter mais mãos fracas do que o range que limpa teórico, né? O range teórico, ele é composto por algumas mãos um pouquinho mais fortes. Então a gente deveria foldar menos do que 20, 25%, tá? E a gente poderia dar mais raise do que você tem dado ali também, versus stab. Então o cara deu. A gente deu check e ele vai de bet uma blind. Tá, vou colocar as que você foldou aqui. Não tem tantas mãos aqui, até porque você pune muito, né? Cara, acho que não pode foldar essa, tá? Primeiro porque você tem overcard contra o 8, backdoor com, usando o 8 ali, né, para fazer sequência. Ele não tem tanto AX no range dele também, né? Muitos AX já estão chovando pré-flop, então acho que não pode foldar essa. É pagar ela e tentar flutuar ele no turn. Cara, deu muito pouco exemplo aqui realmente. Deixa eu ver se. Tá. Não tá filtrado nada aqui. Ver se. Small. Peguei muito pouco exemplo mesmo ali, porque. Apesar que tem uma database grande, cara, não é possível. Deixa eu ver aqui com ele fazendo size um pouquinho maior. Aí, beleza. Dá pra inventar uns raises também, tá, mano? Que eu vi ali, que nem eu falei, né? Seu raise tá um pouquinho abaixo do que poderia ser também. Tem algumas de HU ali. Tipo um rei high aqui. Apesar que sem nada de pausa, acho que é se que pagar. Com rei de pausa ali, eu acho que não dá pra foldar. Só que eu achei que estranho demais de foldar. Eu ia falar, pô, essa aqui não pode foldar, mas cara chovando, aí não tem como. Não vai dar pra gente olhar muito esse exemplo aqui. Vou olhar versus Cbet agora para ver se você tá raise do small. Ver se a gente tá foldando versus Cbet. Vou ver versus Cbet baixa mesmo.
a gente está overfoldando ou se a gente está se defendendo de forma ok. Sem muita defesa até agora nesses combos. Aí eu não sei se existe uma estratégia sua de defesa pré-flop também, tá, mano? Porque esse combo aqui é um puro fold, eu acho. Mesmo cobrindo em bounty. Esse combo aqui, ó, eu tenho dúvida se é um call. Esse combo aqui, né, contra essa size, pode ser um call talvez. Aparentemente nada de overfolds aqui também, nem para stab, nem para. Por mais que nos indique um pouco de overfold aqui, né, mano? É que tipo, a sua estratégia pré-flop, ela é um pouco diferente da teórica também, né? Então você tribeta mais que a teoria, principalmente uma parte fraca do seu range ali, que se beneficiaria talvez de jogar um pós-flop IP, com algumas blockers e tal. Então você está chegando no flop, a sua defesa no flop, a sua defesa em call pré-flop, ela é um pouco mais fraca do que a teoria. Isso faz com que você realmente vá foldar um pouquinho a mais do que versus bet, vai foldar um pouquinho a mais versus stab também, mas é um ponto de atenção. Fica aí a dica para você sempre ficar atento a esses cenários aqui. Se achar que pode estar overfoldando, dá uma estudadinha também lá no Wizard e vai ver que tipo, geralmente duas overcards para a segunda carta do board a gente quase não folda nem para stab nem para cbet. Aí é só meio que refinar esse conceito ali, olhar bastante exemplos sobre isso para ver se com backdoor, se sem backdoor, como é que vai pagar. Mas em geral, mano, acho que é isso. Passei bastante coisa aqui para você, linhas bastante agressivas no seu jogo. Talvez fazer um ajustezinho fino ali em alguns detalhes. Eu queria ver um último detalhe antes da gente encerrar, que é interessante, que é aqui na Blind War também. Acabei de lembrar que é a gente punindo all win. Vou colocar aqui, sei lá, de 10 a 20 blinds. Tá. Porque você tem uma punição bem alta, né? Então, a parte off eu não vou me importar tanto. Eu quero ver a parte suited, mas também não tem tanto. Talvez esse rei aqui. Esse 8-8. Não tem tanto não. Aparentemente seu ISO, por ser bounty, acho que é ok. Chovar. Essa aqui eu puniria mesmo, para dar call ainda. Tipo, faria 2.8, alguma coisa assim. Mas não vai ser uma diferença muito grande de EV, né? Devido a serem poucas blinds efetivas. Essa aqui eu acho que é uma punição obrigatória, né? Acho que chovar aqui facilita demais a vida do adversário. Essa aqui é a mesma coisa. E aqui já HU, acho que dá pra. Vamos ver se cravamos aqui. Cravamos nada, né? Tipo, facilita muito, né, a vida do cara. Então pune e torce para ele fazer alguma coisa diferente. Aí aqui chovamos mesmo. Essa daqui puniria também. Então tomar um pouquinho de cuidado só nesses choves aqui. Pelo menos aqui na parte de você não tem tanto, né? Tipo rei dama, rei vala, rei 10. Essas não são bem raise call, tipo as ideias, as vala, as 9 ali são punição para pagar, né? Não são chove retos, mas aparentemente está ok também. Então, como eu ia concluindo, bastante linhas agressivas da tua parte. Precisa só fazer alguns ajustezinhos finos, tipo bet versus missed, parar de betar versus missed o topo do range que não acertou, sabe? Uh, Você bet turn, parar de betar um pouco com as mãos de valor médio e começar a colocar mais blefe. Então, eu acho que é isso, mano. Fazer esses ajustes, assim, alguns são coisas finas que tendem a melhorar bastante o seu EV. Faz aquele estudo, levanta aí com seus coaches aí, cara. Será que compensa eu estar abrindo todo esse range aqui do botão? Me parece um pouco over demais, sabe? As suited aqui vão performar bem de boa, mas essas off aqui que estão um pouquinho. Tudo bem que elas são frequências mínimas,
Mas, tipo aqui, ó, as Valete X e as Dama X já estão entrando numa frequência um pouquinho maior. Tem que dar uma analisada se elas não estão te fazendo perder EV também. Beleza, mano? Espero que você tenha curtido, espero que você consiga, que isso te agregue alguma coisa aí e que te ajude a sair desse momento de dar um swing aí que você tá passando. Tamo junto e precisando a gente conversa, mano. GL Máximo.